tem solução para isso aqui, porque não tem uma criança aí dentro. Sabe o que tem aí dentro? Uma postura infantil. Resolver significa enxergar a solução. E sabe onde mora a solução? Sabe qual é o grande problema dessas distorções que a gente tem visto muito acontecer? É que no mundo da ilusão não tem solução. Sabe por que não tem solução? Porque não é real. Muitos assuntos que são uma base teórica estruturada, com o tempo, elas vão tomando uma forma de senso comum e ficam conhecidas com um nome ou com outro nome, e a coisa vai se distanciando. Muitas vezes o terapeuta que vai fazendo cursos, formações, ele não tem uma construção teórica estruturada. E ele então não tem um pensamento crítico sobre aquilo que ele está recebendo. E ele vai então assumindo esses conteúdos como se fossem realmente uma estrutura. E às vezes não são. Acho que tudo começa. Um encontro entre um homem e uma mulher. E aqui a gente não está entrando em nenhum mérito se é consentido, se não é. Para nascer um ser, precisa desse encontro. Ainda que seja em laboratório, enfim. Então, quando acontece esse encontro, vem, não sabemos de onde, um ser, uma vida, e essa vida então se aloja aqui no útero feminino. Enquanto esse bebê tá aqui, nesse útero, ele é um só com essa mãe, com essa vida, vamos chamar de vida, que eles estão ligados pelo cordão. Toda a parte fisiológica desse bebê é essa mãe que faz. Passam-se 9 meses. A rede neural primária está estruturada, e isso tudo baseado nas emoções da mãe. Esse cordão é cortado, essa separação acontece. Agora, eu deixei de ser um corpo com essa mãe. Não tem mais um corpo só. E de repente, eu preciso comer, arrotar, e aí eu engasgo. E eu tenho medo de morrer. Eu preciso fazer cocô, fazer xixi, eu tenho cólica. E eu me sinto então, eu percebo, eu tenho a impressão de que eu estou abandonado. Quando corto o cordão, se instala essa falta. Que falta é essa? A ilusão da separação, de que agora eu estou abandonado. Então, eu e a vida não somos um só. A gente está separado. Isso termina de se organizar lá pelo 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Quando o bebê descobre que aquele que está no espelho é ele. Ele passa pela fase, olha lá o neném, depois ele passa, olha lá o Pedro, mas ele não sabe que é ele. Depois ele olha e fala, olha lá eu tô ali, porque o eu nasceu. Quando esse eu nasce, o outro nasce, porque se eu existo, você existe. Então, nasceu ali o outro. E quando esse outro nasce, acontece uma coisa. Eu descubro que esse outro, eu não sou o centro do universo para esse outro. Existem outros interesses. Daí vem a ilusão da rejeição, da humilhação. Simplesmente a gente descobriu que a gente não era o centro do universo. Então daí vem essa ilusão. Só que depois ainda tem o seguinte, além desse outro ter um outro interesse que não sou eu, ainda existe um terceiro nessa relação, que pode ser a função paterna, pode ser o trabalho, pode ser qualquer outro interesse. Esse terceiro, o que ele faz? Ele faz um triângulo e então essa criança percebe que além da vida ter outro interesse, esse terceiro aqui, ele vai entrar nessa relação, se colocando no meio da gente. E agora eu me sinto traído. É uma ilusão também, é uma percepção, é uma impressão. Quando isso acontece, se instala essa cicatriz, essa percepção, que não é real. A partir do ponto de vista da psicanálise, passa o tempo e surge outros profissionais da psicologia, olham para a psicanálise e dizem assim,
olha, a gente discorda disso aqui. Não pode ser só isso, tem que ter alguma coisa a mais. Porque a gente percebe que muitas pessoas superam dificuldades. Muita gente tem uma história difícil e de repente vira o jogo. Como é que isso pode acontecer? E eles disseram o seguinte: a gente não quer explicar o homem como Freud fez. A gente só quer compreender. A gente quer entender, a gente não quer saber, explicar por que fizeram o buraco lá que eu levei o tombo da bicicleta. Eu não quero saber quem fez o buraco. Só quero entender. Eu quero entender como é que eu me conserto. E esse pessoal, então, que foi a visão humanista, dizia o seguinte: olha, todo ser humano tem um potencial interno de superação, de realização. E nada disso aqui que aconteceu, nenhuma cicatriz dessa, nenhuma impressão pode me definir. Então, começaram a mudar esse pensamento. A gente vai chamar esse negócio aí de feridas existenciais, tá? Porque ela diz respeito à existência humana. Vai acontecer com todo mundo. Surge um outro pensador, que é o Eric Berne, da análise transacional, e ele vai dizer o seguinte: olha, e tem mais, essas posturas existenciais, ela atua com três papéis. Ele atua por meio do ego pai, do ego adulto e do ego criança. Esse ego, ele tem três posturas, três maneiras de se posicionar diante de qualquer situação. E ele descreve o seguinte: o ego pai, ele modela aquela estrutura de posicionamento, de relação que a gente viveu, meio um pouco tirano, um pouco dominador. Esse é o ego pai. O ego adulto é o ponto de equilíbrio. Ele sabe separar o que está misturado. E o ego criança é a vítima. Então, esse ego, ele vai se expressar dessas três formas. Vamos pensar, eu já trago essas feridas existenciais. E essas feridas, quando eu preciso lidar com algum evento, alguma coisa na minha vida, alguma situação, eu tenho três formas de me posicionar diante daquilo: o ego pai, o ego adulto e o ego criança. Então vamos dizer que eu acordo um dia de manhã normal, olho no espelho. Quando eu olho no espelho, o ego pai fala assim: Ellen, não tem condições de você sair sem passar uma base nesse rosto, porque olha como é que tá a sua pele. Não tem jeito, a idade está chegando, você tem que se cuidar. Aquela rigidez, aquela cobrança. Se eu tô numa postura de adulto, eu vou olhar e falar assim: nossa, eu posso até lançar mão desse recurso. Será que eu quero? Será que hoje é o dia? Então eu tenho equilíbrio, eu tenho discernimento. Eu sei qual a minha idade e tá tudo bem com isso, porque eu já vivi a outra e ainda tenho outras para viver. Então o adulto, ele sabe, ele tem visão clara sobre si, sobre o outro, sobre a vida, ele tem discernimento. O ego criança vai chorar, vai querer pegar um empréstimo para ir fazer um tratamento. Essa é a diferença. Quando seu cliente chega no consultório e você não tem uma base teórica estruturada para ter esse discernimento e fazer a leitura correta de qual postura ele tá, sabe o que você vai fazer? Seu cliente chega lá e aí você vai falar assim: então vamos colocar o adulto e a criança para conversar. Não tem adulto para conversar, porque o adulto vai olhar e vai falar assim: não tem nenhum sentido. A postura do ego adulto, ele vai discernir, não há problema, porque você não tem uma criança dentro de você que está chorando. Você tem uma postura existencial por meio da qual você olha para a vida, para o problema, para a questão e fica nela ou não. É isso. É isso, simples assim. Feridas emocionais, todo ser humano vai ter, porque todo mundo tem que cortar o cordão para nascer. Todo mundo precisa entender que não é um com a mãe, porque
porque senão não vai ter uma estrutura psicológica, vai ter um problema. E partindo daí, ele precisa de alguém, algo externo, que não é alguém, mas é algo externo, que vai fazer o corte dessa relação, dessa simbiose, para colocar a gente no mundo. É esse objeto externo que causa a percepção de traição que vai pegar a gente e nos posicionar no mundo. Porque essa percepção de que eu fui traído, injustiçado, é que me faz pensar o seguinte: então eu vou buscar a justiça lá fora, eu vou me posicionar no mundo. E agora eu sei me colocar. Quem não passa por isso não consegue se posicionar direito. Se a gente entra numa postura imatura, às vezes por falta de informação, de um terapeuta que não conhece, que não tem acesso, vai ficar fazendo esse jogo do ego, porque isso aqui não tem fim. Então a questão é entender, discernir que não existe uma criança, existe uma postura que eu assumo ela ou não, eu entro nela ou não. Tá, mas como é que eu sei? Autoobservação e nós terapeutas lançarmos mão da possibilidade de estar levando para o nosso cliente, abrindo a visão dele para ele se auto-perceber, auto-observar. Ora, por que você olhou no espelho hoje e está com essa postura diante de você mesmo? Cadê o seu amor próprio, a sua autoestima? Peraí, vamos olhar então o que tem de bom. E aí a gente entra, enquanto terapeuta, dando esse suporte para levar essa auto-observação para o nosso cliente, porque o processo é esse. Então, esse diálogo aqui, ele muitas vezes reforça essa postura, porque tudo que essa criança quer é a atenção do adulto. Uma criança que está fazendo manha, que está em desequilíbrio, tudo que ela quer é a atenção do adulto. Aí você dá atenção, ela calma. Com um mês, daqui a pouco volta o problema. Porque a pessoa, ela não saiu da postura, ela recebeu o que ela queria. Então isso reforça, isso alimenta. Isso vai se tornando um vício. E vício emocional a gente trata com realidade. Porque isso é uma ilusão. Você nunca foi traído. Você só entendeu que tinha um objeto externo que estava no meio de você e da vida. Você nunca foi abandonado. Você nasceu, cortou o cordão. Ninguém nunca te esqueceu, lugar nenhum. Se esqueceu ou não tivesse esquecido, você ia ter a mesma marca. Porque isso é a marca do humano. Isso cabe a cada um de nós entrar numa postura adulta e superar. E dizer, eu trago em mim a potência do humano, para olhar para isso e entender que a vida é perfeita. E eu posso sim olhar para trás e falar, minha história não me define, o que aconteceu comigo não dita quem eu sou. Quem eu sou começa agora, com uma decisão minha. E quem é que começa agora? Quem é a pessoa que você escolhe para começar agora? Aí você pode olhar para isso aqui e entender que esse é o seu ego. Pode ter qualquer problema diante de você, seu, qualquer um, e você olha para esse problema, para esse conflito, essa questão, e pensa, com qual dessas três posturas eu estou assumindo diante desse desafio que eu estou para resolver? Resolver significa enxergar a solução. E eu não te defino por meio da sua questão, do seu conflito ou do sintoma que você traz. Você não é isso. Você é o potencial que está atrás disso e que pode superar. Agora, para o caminho dessa superação, precisa acontecer uma coisa: olhar para aquilo que é real. A realidade precisa estar na sua frente. Porque é na realidade que estão as possibilidades. Fora dela é ilusão e não há solução, porque não é verdade, não é real. Não é que não é verdade, verdade pode ser. Verdade tem muitas, realidade não.